Glórias a Deus. Então abra a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 3. O pastor Léo está aqui com a gente hoje à noite, né? Ele já é da casa, né? Mas é sempre bom destacar a presença dele aqui, né? Que é o nosso mano, né? Então mano é mano, né? Então, que bom ter ele aqui com a gente, né? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Está igual o camarão, provavelmente ele pegou uma água ou o sol pegou ele nessa tarde, né? Amados, Eclesiastes capítulo de número 3. A gente vai ler Eclesiastes 3 e depois eu vou pedir para a Adriane botar na tela ali Mateus 6, 27. Mateus 6, 27. Eclesiastes capítulo 3, a gente vai ler do 1 até o 11. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém? Agora Mateus 6, 27. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, ou com todas as suas preocupações, acrescentar um côvado, ou uma única hora, à sua estatura? Põe ali uma outra versão, pode ser Almeida Revista Corrigida, ou Almeida Revista Atualizada. A King James, né? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, essa é a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, Pai, e nós queremos mais uma vez reconhecer a nossa total dependência do Senhor e te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo, como já foi ministrado muitas vezes aqui, tenha total liberdade, Senhor. Em nome de Jesus, fique à vontade, Senhor. Nós não temos nada para dar, nós não temos nada para oferecer, Pai. A Tua palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Por isso, Senhor, toma-nos em Tuas mãos, e como um vaso de barro em Tuas mãos, o Senhor possa nos encher e nos usar para ministrar nessa noite tudo aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja, Senhor, a Tua noiva. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Repita assim comigo: respeite o seu processo. Mais uma vez, respeite o seu processo. Amém? Amados, esse tema tem sido muito ministrado. Eu falava ontem à noite lá em Tijucas. Só a minha mãe, pastora Mena, eu já vi ela ministrar sobre isso algumas vezes. Inclusive, quando a gente tinha igreja lá em Nova Trento ainda, eu convidei uma noite ela para pregar no culto lá, e ela pregou sobre isso. Naquela ocasião, ela, se eu não me engano, ela usou o texto
de Samuel, né, quando a mulher de Eucana, Ana, estava sendo desprezada, né, por Penina, e Ana queria muito ter um filho, só que Ana era estéril, e Penina podia dar filhos, e por isso ela deu filhos a Eucana, e cada vez que ela tinha filho, ela provocava Ana, e ficava ridicularizando, debochando, menosprezando Ana, porque Ana era estéril. E a Bíblia diz que ano após ano, Ana subia ao templo, e ela ali fazia sacrifícios a Deus, e ela chegou a fazer um voto com Deus, para que Deus pudesse dar a ela um filho. Diz a Bíblia que o sacerdote Eli, numa das ocasiões, ele viu Ana, ela chorava de tal maneira, ela agonizava, na verdade. Vamos procurar aqui o texto, 1 Samuel, quem achar primeiro que eu. Primeiro Samuel capítulo 1, a partir do versículo 6. A partir do versículo 4, né? Pode ser. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, e ainda que o Senhor não tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava a Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiram à casa de Yahvé, o Senhor, a rival de Ana a ofendia, e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Eucana, seu marido, me indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão triste ou infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Certa ocasião em Siló, logo depois de haver terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma profunda, sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas me concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração, na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som de sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada. Eu não sei vocês, eu fico imaginando que o desespero de Ana, a dor de Ana, o sofrimento de Ana, as lágrimas de Ana, ela chegou a sofrer tanto, o desprezo dela, a dor dela por não poder gerar filhos. Se tivesse alguma mãe estéril aqui, saberia exatamente o que aquela mulher estava passando. A dor dela era tanto, o sofrimento era tanto, que eu fico imaginando que ela orou tanto, pastor Alice, que chegou uma hora que ela já não tinha mais nem força para orar. Ela só balbuciava, ela já não saía mais nada dela, ao ponto do sacerdote achar que ela estivesse embriagada. Então, eu me lembro que minha mãe ministrou sobre essa passagem, lá em Nova Trento, sobre o processo de Ana. E assim como Ana viveu o processo dela, quem conhece a história sabe que Deus deu a ela um filho. E Deus não deu a ela um filho qualquer. Deus deu a ela um filho que foi considerado o maior de todos os profetas de toda a história do Antigo Testamento, que foi Samuel. Samuel não foi apenas profeta. Samuel, ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz. Talvez você não vai ouvir nenhuma outra história de alguém na Bíblia
que acumulasse tantas funções como Samuel. Samuel foi o profeta que Deus escolheu para ungir Davi. Então ele não era um profeta qualquer. Ele é um profeta que ele foi juiz, ele foi sacerdote e ele foi profeta. A Bíblia diz que Samuel, quando ele está encerrando o seu ministério, ele chega diante de todo o povo e ele faz uma pergunta: se alguém aqui tiver uma vírgula para falar de mim, se alguém aqui tiver uma acusação para falar de mim, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, se eu fiz mal para alguém, se eu usurpei o direito de alguém, que se levante alguém aí e fale agora. E a Bíblia diz que ninguém poderia falar uma vírgula de Samuel, porque Samuel era um profeta totalmente irrepreensível. Eu acho que o único erro que ele cometeu, foi sentir pena de Saul. Quando Deus quis levantar o novo rei, a Bíblia diz que Samuel ficou com pena. E Deus disse que ele não devia ter pena. Até uma vez o meu pai pregou aqui, quem tem pena é galinha. Então nós não precisamos ter pena de ninguém. A pena é um sentimento horrível. Uma vez uma pessoa disse para minha esposa, eu tenho pena de você. Misericórdia. Essa pessoa está desviada do caminho do Senhor. Então nunca tenha pena de ninguém. Deus quer que a gente tenha compaixão e misericórdia, mas pena, jamais. Porque ninguém é digno de pena. Nós somos criados por Deus, e aqueles que já entregaram a sua vida para Jesus são filhos de Deus. Como que eu vou ter pena de um filho de Deus? Se quem trata com o filho de Deus, quem cuida de uma filha de Deus é o próprio Deus. Então eu não tenho que ter pena de ninguém. Agora, compaixão e misericórdia, sim. Agora, a verdade é que Samuel era alguém irrepreensível. Agora, quem gerou Samuel foi uma mãe que gastou todas as suas lágrimas, ano após ano. Então, amados, muitas vezes nós queremos o Samuel, nós queremos o milagre, nós queremos a bênção, mas tudo é antecedido por um processo. E a palavra de Deus diz que há um tempo determinado por Deus para cada processo. E nós, amados, nós temos dificuldade de esperar o processo, de esperar Deus mudar de chave. Se a Bíblia diz, por exemplo, que há um tempo de chorar, quando eu e você estiver vivendo o tempo de chorar, pode vir aqui o profeta mais ungido, pode ser apóstolo, pode ser vice-deus, pode ser o que for. Ele pode vir liberar um decreto sobre a tua vida, ele pode liberar uma palavra profética. Não vai adiantar nada. Ele não vai conseguir mudar o teu processo. Mas pastor, se for muito ungido, não vai resolver nada. Mas se for um apóstolo poderoso, não vai resolver nada. Porque ninguém é maior do que Deus. Amém? Se Deus falou que tem um tempo de chorar, quando eu estiver vivendo esse tempo, ninguém vai conseguir mudar isso. Mas eu tenho uma boa notícia para quem está vivendo o seu processo de chorar: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, vai passar. Um dia eu estava ouvindo uma live do presidente da empresa que eu trabalho, seu Paulo de Souza, e talvez ele não tenha todo o conhecimento bíblico, que a gente tem, nós pastores, mas é uma pessoa que já tem cabelinho branco, na verdade já perdeu o cabelo. Então tem muito mais experiências, E as pessoas de cabelo branco e que já perderam o cabelo, a gente tem que ter muito respeito, porque independente dessas pessoas ter muito conhecimento de Deus ou conhecimento de Bíblia, elas têm experiência de vida. E a experiência de vida manda muito, Porque na época, quando Jesus Cristo disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, tomem o meu jugo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus, na época de Jesus, dois bois carregavam um jugo. O jugo é uma canga, que os bois usavam para levar o arado. E normalmente se usava 2 bois. Um boi forte, jovem, que tinha energia para carregar o arado, e o outro boi mais experiente,
que sabia o ritmo, a cadência, a hora de parar, o caminho. Então, a experiência, ela é importante, né? Só abrir um parênteses aqui, já que o Espírito Santo conduziu para esse caminho, né? Vou abrir um parênteses e fechar parênteses, né? Vou abrir parênteses e fechar parênteses. Me ajuda o Espírito Santo. Eu vi muitos profetas nos últimos anos usar aquela passagem bíblica, quando Deus pede para Samuel ungir o novo rei de Israel. Eu vi muitos profetas dizerem que quando Deus mandou ungir Davi, então agora acabou o tempo de Saul, né? Porém, amados, eu tenho visto claramente que na nossa geração, no tempo que a gente está vivendo hoje, não tem esse negócio que acabou o tempo de Saul. Ah, fulano de tal já está muito velho, então agora nós vamos descartar essa pessoa. Agora essa pessoa vai ficar no banco. Isso não existe, não. Isso daí é falta de conhecimento de Deus e falta de interpretação bíblica. A Bíblia fala de uma outra Ana. Daqui a pouco eu já fecho parênteses, tá? Lá em Lucas, já é a noite das Anas, né? Tem alguma Ana aqui? Tem alguma Ana aqui? Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2. Versículo 37. Esse é um texto que a gente encontra no dia que Jesus foi apresentado no templo, né? Quando Jesus estava sendo apresentado no templo, ali tinha uma mulher chamada Ana. E tinha também um homem chamado Simeão. Mas eu vou falar só rapidinho de Ana. A Bíblia diz que Ana permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Ana, com 84, tem outra versão bíblica que diz que ela servia a Deus, porque servir e adorar, a palavra adoração no original, ela está muito ligada à palavra servir. Então a adoração tem a ver também com serviço, né? Mas isso é uma outra pregação, né? Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, que eu estou aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Então não tem como ser um adorador sem servir, né? Jesus disse: maior é o que serve. E a Bíblia diz que Ana, com quase a idade de 84 anos, ela não deixava o templo, adorava a Deus, ou servia a Deus com jejum e oração de noite e de dia. Tem alguém aqui com 84 anos aqui? Não tem? Todo mundo está menos de 84 anos? Então olha para Ana, se você já tem autorização para parar. Pede para Deus se você já tem autorização para parar. Então, amados, enquanto tiver fôlego de vida, a Bíblia diz no Salmo de número 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Enquanto você tiver fôlego de vida, você pode ter 60, pode ter 70, 80, 90, você pode ainda fazer algo. Agora, o que muda, pastor Cristian? O que muda é que o processo, a fase de uma pessoa de 70 ou de 80 anos já não vai ser igual, né? Uma de 30. Naquela época, eu imagino, né, que Ana, talvez com 84 anos, ela tinha muito mais saúde do que alguns jovens de 40 nos dias de hoje. Porque naquela época não tinha x-salada, pizza com ketchup, maionese, né? E aquela montoeira de coisa que a gente gosta de comer, né? E olha lá se alguém deixa de comer, né? Porque vai dar prejuízo lá para a pizzaria, né? Então, amados, a verdade é que a nossa geração gosta do fast food, gosta dessas comidas boas, né? Naquela época não tinha, era só raiz, era como é que é? Inhame lá, aipim, milho, né? Como é que é? Batata. Então o pessoal naquela época, 84 anos, acho que Ana tinha mais saúde do que a gente, né? Mas a verdade é que agora, trazendo para os dias de hoje, uma pessoa de 84 anos hoje, com certeza, com algumas exceções, raramente vai ter a mesma saúde que Ana tinha na época dela, né?
mas possa ser que tenha, né? Eu tenho uma tia, quantos anos está a tia Marina, pai? 87, né? Minha tia, minha madrinha, 87 anos. Só do ano passado para cá, ela passou por 3 cirurgias. Cirurgia de joelho, cirurgia de coluna e cirurgia na perna. 3 cirurgias em menos de um ano. E está lá, ó, sobreviveu às 3 cirurgias e está um mocinho, né? Claro, depois de passar por 3 cirurgias, né? Já não vai ter todo aquele vigor, né? Mas está de pé, né? A mãe do apóstolo René Terranova, se eu não me engano, está com 97 anos. Não tenho certeza, mas acho que está com 97 anos. Tem Instagram, fala por telefone, assiste os cultos todo domingo do filho, né? Com 97. São pessoas que são um verdadeiro milagre, né? É uma saúde invejável. Agora, para não perder o foco, amados, cada idade, cada ciclo de vida vai nos levar a um processo. Vai nos levar a um processo diferente. Amém? Quantos estão entendendo? Independente de idade, se a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, ao longo da nossa vida nós vamos passar por muitos ciclos diferentes. Hoje eu sei, houve momentos na minha vida que eu temporariamente, vou citar uma fase da minha vida que na época eu aceitei, mas tive um pouco de dificuldade de entender. Hoje eu olho para trás, eu fico pensando assim, meu Deus, como eu sabia pouco de Deus. Porque se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria vivido aquela fase bem diferente do que eu vivi. Foi quando o apóstolo Luiz Carlos, nós éramos pastores em Nova Trento, e a igreja de Nova Trento, a gente sentiu a direção de dar a oportunidade de alguém assumir o nosso lugar lá em Nova Trento. O apóstolo Luiz Carlos precisava de um casal para assumir o ministério de louvor na cidade de São João Batista. A igreja estava passando por uma fase muito difícil, ela perdeu quase todo o ministério de louvor, né? Um momento muito difícil que a igreja passou. Muitos gaúchos da igreja voltaram para o Rio Grande do Sul, e vocês sabem que uma igreja hoje sem ministério de louvor, né, é complicado, faz muita falta, né? Quase que 50% do culto é louvor. E aí o apóstolo então convidou eu e minha esposa para voltar para São João e assumir o ministério de louvor e também dar suporte para as igrejas na visão celular em Ilhota, Bombinhas, Palhoça, Brusque, pastor Macotes, e pastor Ronaldo em Ilhota, pastor Nico em Governador Celso Ramos, e a gente dava um suporte para essas equipes de louvor de cada uma dessas igrejas, e na igreja sede em São João a gente tocava todo domingo à noite. E eu e minha esposa, pela bondade de Deus, mesmo eu não me considero como esse sendo o meu principal dom, mas a gente se dedicou e fez a coisa acontecer. A gente levantou o ministério de louvor com vozes, violão, guitarra, contrabaixo, bateria. A gente botou todo mundo para ensaiar na escola de música em São João. Nosso ministério de louvor na época ficou assim, nota 1000, né? Quando... Oi? Mas o que acontece? Na época, eu fiz tudo isso junto com a minha esposa, mas o tempo todo me sentindo mal por dentro de mim. Porque eu não sabia que era um processo, era uma fase que eu estava passando. E eu o tempo todo me sentia mal, porque eu pensava, meu Deus, mas Deus me chamou para ser pastor, Deus não me chamou para liderar a equipe de louvor. Eu já fiz isso lá no passado, mas agora eu já tinha sido consagrado pastor, eu já tinha sido enviado. Como que eu, como pastor, vou voltar a liderar louvor? Então eu fazia aquilo, mas dentro de mim era um conflito. Nem minha esposa sabe disso que eu estou falando aqui agora. Sabe? Ela sabe sem falar, ela sabe, né? Mas hoje, olhando para trás, hoje olhando para trás, com a experiência que eu tenho hoje, eu sei, primeiro, eu fiz a coisa certa, fizemos a coisa certa, porque, primeiro, nós estávamos precisando de um ar novo. Segundo, os nossos apóstolos estavam precisando de ajuda. Era quase que um socorro na época que a gente estava prestando para eles, né? E terceiro, era um processo.
Era um tempo que nós precisávamos passar. E quando esse tempo chegou ao fim, a gente procurou o apóstolo, disse: apóstolo, ó, chegou o fim. Até aqui a gente reestruturou todo o Ministério do Louvor, fizemos tudo o que o Senhor queria. A igreja hoje pode tocar sozinha, já tem uma equipe de louvor formada, completa, e nós queremos voltar a ser pastores. No momento a gente vai dar um tempo, e eu até me lembro o que ele falou para mim. Eu estava junto com o meu cunhado Gabriel, né, levei ele como testemunho, e o apóstolo nos casos só disse assim: ó, não esquece de me convidar para a inauguração da tua igreja. E eu na época nem estava pensando em inauguração da igreja, eu nem estava pensando que eu ia ter ministério próprio. Eu só queria um tempo de refrigério, de cura. Eu e minha esposa estavam muito cansados, esgotados naquele momento, e a gente precisava de um tempo de refrigério, um tempo de descanso. E a gente foi onde a gente ficou um tempo, né, debaixo da cobertura do Ministério do Levando. Então hoje eu entendo que era um processo. Então a vida é cheia de processos. E nesse processo, muitas vezes, a gente vai dar alguns passos para trás. E quando a gente está dando passo para trás, amados, essa talvez é a fase mais difícil do processo. Porque quando a gente está dando passo para trás, parece que a gente está retrocedendo. Imagina você é um empresário e de repente você tem que diminuir a sua empresa. Você é um pastor de igreja, está acostumado a pastorear uma igreja com 100 e de repente você diminui para 20, né? Ou você tem um negócio grande e de repente tem que fechar aquele negócio grande e começar um negócio pequenininho. Então sempre que a gente dá passos para trás, a impressão que dá é que a gente está retrocedendo. A impressão que dá é que a gente está sendo humilhado, está fazendo a coisa errada, ou que a gente fracassou na vida. E hoje eu sei que não é nada disso, né? Eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Luiz Hermínio, do Ministério do Mevan, porque ele trouxe esse ensino, né, da flecha e do arco. O arqueiro, quando ele vai pegar, todo mundo aqui já viu arco e flecha, né? O arqueiro, quando ele vai lançar a flecha, quanto mais ele puxa para trás, mais longe aquela flecha vai depois. Se ele puxa pouco, a distância da flecha vai curta depois. Mas se ele puxa muito, ela vai muito mais longe. Então hoje nós sabemos que quanto mais para trás Deus nos puxa, mais longe Ele está projetando nos enviar depois. Mas quando a gente está sendo puxado para trás, ao bem da verdade, às vezes nós somos puxados para trás por erros que a gente comete, por pecados que a gente comete, por falhas que nós cometemos no processo, na caminhada. Nem tudo é porque Deus quis assim, mas ainda assim a palavra de Deus diz que Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem. Eu não me canso de dizer que na caminhada com Deus a gente nunca perde. Até quando a gente erra, Deus é tão bom que Ele consegue transformar aquele nosso erro num aprendizado. E feliz aquele que quando está passando pelo seu processo, ou quando está sendo puxado para trás, esticado, esmagado, né? Como eu costumo de brincar com o Levi, quando o Levi quer dormir na nossa cama à noite, eu digo: ó, hoje o pai vai deixar tu dormir na cama, mas já fique sabendo que o pai vai te esmagar todo. Essa é a nossa condição, né? Quer dormir na cama do pai? Hoje eu vou abrir exceção, mas eu vou te esmagar todo. A gente gosta de esmagar ele, né? Ele diz: então tá bom, pai. Ele gosta mesmo de esmagar a mãe dele, né? Mas na caminhada cristã, muitas vezes nós também somos esmagados, assim como Jesus foi esmagado. Para quem não sabe, o jardim do Getsemane, né, que é o lugar onde Jesus chorou e suou gotas de sangue, a palavra Getsemane é chamado o jardim da prensa. Então é o jardim do esmagamento, é o jardim da prensa. Então todo cristão, mais dia ou menos dia, vai passar pelo seu Getsemane, vai passar pelo seu esmagamento, vai passar pelo seu amassamento. E por que Deus quer nos esmagar? Porque Deus quer produzir óleo em nós. E Deus quer produzir um vinho novo. O vinho novo vai curar a ferida de muitas pessoas lá fora que Deus quer salvar. O óleo novo que Deus vai derramar, a unção nova que Ele vai derramar sobre a tua vida e sobre a minha vida, vai curar a vida de muitas pessoas lá fora, vai alimentar, vai servir
de óleo para sarar a ferida de muita gente. Mas não é fácil passar pelo esmagamento? É fácil ser prensado pelo Senhor? Não é fácil. Mas esse processo é necessário para que Deus possa extrair o vinho novo, para que Ele possa extrair o azeite que Ele tanto precisa para curar as feridas daqueles que estão feridos, daqueles que estão machucados. Amém? Quantos estão entendendo? Então, amados, respeite o seu processo. Se hoje você estiver vivendo o tempo de chorar, respeite. Se estiver vivendo o tempo de rir, se alegre. Eu estava falando, fecha parênteses, né? Meu Deus, eu abri um parênteses, eu não fechei mais o parênteses. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu abri um parênteses e não fechei mais, agora eu vou fechar. Meu Deus do céu, fecha parênteses. Eu estava falando do pastor, do seu Paulo de Souza, né? Da empresa que eu trabalho. Um dia, escutando ele numa live, que parênteses demorado, né? Glórias a Deus, esse negócio da liberdade para o Espírito Santo é perigoso. O seu Paulo, ele falava numa live: você está rindo hoje? Vai passar. Você está chorando? Fica tranquilo, vai passar. Então, é Deus que falou. Vai passar. Vai passar. Quem está chorando? Às vezes, quando eu estou passando pelo meu tempo de choro, eu estou vendo lá a pessoa que está passando pelo tempo. Esse aí é que é terrível, né? Você está passando pelo tempo de chorar, aí você abre lá o Instagram e você vê lá, né, o seu irmão passeando em Fortaleza, né? Isso é real, né? Meu irmão, pastor Mike, passeando lá em Fortaleza. Glória a Deus pela vida dele. A nossa hora vai chegar também, né? Inclusive eu já estive em Fortaleza. Então, amados, você abre lá o Instagram e vê o seu irmãozinho lá passeando em Paris, né? Ou fazendo a viagem dos sonhos, ou almoçando no restaurante chique, né? E você lá com o saldo no banco negativo. Então, só que aquele irmãozinho que está vivendo o tempo de sorrir, infelizmente, vai chegar o dia dele chorar também. Porque está na Bíblia. Tem um tempo de rir e tem um tempo de chorar. Se vai ser algum luto, se vai ser alguma perda, se vai ser uma traição, se vai ser um tapa na cara, se vai ser uma decepção, o que vai acontecer a gente não sabe. Mas o tempo de chorar vai chegar para aquela pessoa também. Porque está escrito, tem um tempo de chorar, tem um tempo de rir. Então nós não deveríamos ficar surpresos com isso. Isso não deveria ser mais novidade para a gente. Eu escutei uma pregação antiga do apóstolo René, ele falava, né? Por que você está surpreso com isso? Não tem que ficar surpreso, porque Deus já deixou escrito. Assim como tem o tempo de plantar, vai chegar a hora de colher, né? Tem o tempo de abraçar e vai existir a hora de se afastar de abraçar. Então tem um tempo certinho para tudo nessa vida. Cada tempo equivale a um processo. E cada processo precisa ser vivido. Não tem como pular etapa. Outro dia Deus usou uma pessoa para me repreender. Ela nem sabe. Ela estava falando assim, né? De uma situação. Mas Deus faz isso comigo, né? Às vezes Deus usa uma pessoa para contar um caos. E às vezes aquele caos é o que eu estou precisando ouvir, né? E aquela pessoa nem sabia, mas Deus estava ali, em outras palavras, assim, me repreendendo nas entrelinhas. Não queira pular a fase. Porque às vezes a gente quer pular o processo. A gente quer acelerar o tempo, né? E a Bíblia diz, né? Qual de vocês, com as suas preocupações, pode acrescentar uma única hora ao tempo da sua vida? Qual de vocês, com o seu jeitinho, vai poder mexer no tempo? Né? Se usa, hoje nós vivemos a geração do aceleramento, né? Hoje você consegue ouvir um áudio no WhatsApp, você bota no 2.0. Você vai ouvir um vídeo no YouTube, você bota lá no 1.5, né? Tem gente que talvez veja até no 1.7, né? Eu consigo ver no 1.25, máximo 1.30, né? Às vezes eu estou precisando muito que seja muito rápido, até bota um pouquinho mais, mas geralmente é ali 1.25. Mas a nossa geração é especialista. Uma vez eu comprei um curso, esses cursos que você compra online, né? E a pessoa que estava dando aula no curso, ela ensinava você a baixar um aplicativo. Eu inclusive baixei. O meu computador lá em casa, ele já tem um programinha que você só clica, né?
no maisinho ali, você acelera o tempo que você quer. Aí bota ali 1.2, 1.3, 1.4, você vê o vídeo na velocidade que você quer. Então a nossa geração ela é especialista nisso. Hoje é muito comum. A pessoa vai fazer uma faculdade, por exemplo, ela vai estudar para um vestibular. E ela de repente deixou para cima da hora. Então ela tem ali 2 semanas, ela tem um monte de conteúdo para estudar. E ela quer passar, né? Porque ninguém vai estudar para não passar. Então ela vai lá e o que ela faz? Ela pega todo o conteúdo e ela bota no acelerador. E vai lá 1.5, 2.0 e estuda tudo que levaria em um mês, ela estuda em 2 semanas. Nossa geração faz isso, né? Não estou aqui para jogar pedra, né? A Bíblia diz que os filhos são mais prudentes do que os filhos da luz, né? Então, às vezes, essas pessoas são mais prudentes do que nós. Só que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, que essa capacidade que a nossa geração tem de acelerar as coisas, ainda assim, não vai conseguir mudar o processo que Deus tem para nós. E se eu tentar com essa mentalidade de aceleração, de achar que eu posso acelerar a minha vida também, assim como eu posso acelerar um vídeo no YouTube, assim como eu posso acelerar um áudio no WhatsApp, se eu achar que eu vou conseguir acelerar o processo de Deus para a minha vida, eu estou muito enganado. Porque eu posso até acelerar um áudio, eu posso até acelerar um vídeo, mas acelerar o tempo que Deus tem determinado para que algumas coisas se solidifiquem na minha vida, não vai ser possível. Porque assim como o boi, ele não consegue engolir um capim, né, Pedro? Antes de ruminar, e ruminar, e ruminar várias vezes, assim na nossa vida, existe um tempo determinado para cada um aqui aprender o que precisa aprender dentro daquele processo, para poder então mudar de fase. Porque se eu querer mudar de fase, sem entender sem aprender o que eu precisava aprender naquela fase, o que vai acontecer? Você vai cair no mesmo erro que você já caiu no passado, vai dar problema e você vai ter que repetir a fase. Vai ter que repetir, porque se eu não passei de ano ainda, como que eu estou querendo mudar de fase? Se eu não aprendi ainda o que eu tinha que aprender. E aí agora, para encerrar, amados, queria deixar uma palavra muito pontual para você que está passando o seu processo. Todos. Todos. Não deixe ninguém querer dar opinião no teu processo se essa pessoa não tiver intimidade com você e não conhecer profundamente a sua vida. Nem o teu pastor, nem uma pessoa muito conhecida. Porque, amados, sabe quem é a pessoa mais habilitada para nos dar conselho e direção no momento do nosso processo? É Deus. Porque ninguém melhor do que Deus para entender o teu processo. Eu, pastor, amados, eu posso me esforçar muito aqui, eu posso jejuar, eu posso orar, eu posso buscar Deus, me esforçar um monte para tentar assim, trazer palavras assim assertivas sobre a tua vida. Mas igual Deus, ninguém consegue. Porque só Deus sabe exatamente o que você está passando. E eu vejo muitas vezes, né, líderes espirituais se esforçando um monte, né, para tentar acertar no conselho, na orientação, na direção que eles têm para as nossas vidas. Mas sem ter intimidade com a gente, no profundo, não vai conseguir. Não vai conseguir. Vai errar e muitas vezes vai errar feio. Por quê? Porque quem não tem intimidade no profundo, amados, não vai entender o porquê da tua velocidade, o porquê dos teus comportamentos, o porquê das tuas lágrimas, muitas vezes. Algumas delas vão até fazer o que Eli fez. Não, essa mulher deve estar embriagada. Essa Ana aí, ela deve estar embriagada, deve ter tomado alguma coisa, porque ela não para de chorar. Sabe que ela não sabe que está na casa de Deus, aqui é lugar para chorar? Na casa de Deus não é lugar de chorar, então onde é que mais que é para chorar, né? Então os profetas, os sacerdotes, muitas vezes vão nos julgar, porque não vão entender a nossa dor.
E na verdade, amados, às vezes você não está passando por uma única dor. Às vezes você está passando por várias dores. Jesus, em Isaías 53, ele é chamado de homem de dores. Que Jesus, ele levou sobre si todas as nossas dores, porque primeiramente ele foi um homem de dores. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Então, mas às vezes a gente não está passando uma dor só, a gente está passando várias ao mesmo tempo. E pode ser que alguém que te conheça, mais ou menos, ele saiba de repente de uma dor sua. Ou de repente ele sabe de duas. E muitas vezes você está passando por 6 ao mesmo tempo. E aí a pessoa quer dar conselho para você, né? Se ele soubesse das outras 4 dores que você está passando, ele ia ser muito mais misericordioso, ia ser muito mais paciente, ia ser muito mais cauteloso nas palavras. Que a pior coisa que tem é que quando você está passando a tua dor e vem alguém com uma faca e consegue aumentar ela. Você já estava doendo, agora está doendo mais. Então que Deus, amados, nos dê a graça de respeitar o processo um do outro. Quem está plantando, glória a Deus porque está plantando. Quem está colhendo, glória a Deus porque está colhendo. Quem está rindo, glória a Deus porque está rindo. Quem está chorando, glória a Deus porque está chorando. Cada um no seu processo. Ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Simplesmente Deus não planejou que todo mundo vivesse o mesmo processo no mesmo tempo. Cada um vive diferente. E eu preciso respeitar tempo, época, estação e a minha idade, o meu momento. E estar atento à voz do Espírito Santo para discernir. E aí que eu encerro. Precisamos orar muito por discernimento. Para discernir o que Deus quer de mim nesse processo que eu estou vivendo. Porque o que Ele quer de mim é diferente do que Ele quer do outro, do que Ele quer do meu irmão. O meu irmão muitas vezes está multiplicando, está ganhando almas, está bombando, está fazendo, está acontecendo, está produzindo, está multiplicando. É o processo dele, é o momento dele, é a fase dele. Mas eu estou vivendo meu tempo de luto, que eu não estou conseguindo nem evangelizar os cachorros e os gatos, muito menos o meu vizinho. Porque é o meu tempo. E aí? Vive o teu processo. Vive o teu momento. Respeite os teus sentimentos. Não queira botar a carroça na frente dos bois, como diziam os antigos. Porque esse momento vai passar. Né? Então, amados, nós possamos nos respeitar. Saber que nós somos seres humanos. E seres humanos têm suas limitações, tem seus tempos, tem seus processos. A idade vai chegar. Eu estou com 50 anos. Hoje de tarde eu fui andar de bicicleta, né? Fui parar lá na casa do Bahia, né? Convidei, perguntei para ele se ele aceita fazer aqui o nosso serviço aqui. Ele aceitou. Nós vamos montar aqui uma comitiva. Talvez no próximo sábado, vamos ver com a tesoureira ali se tem dinheiro para a gente começar a obra. Nós vamos montar aí uma comitiva e vamos trocar todo esse telhado aqui de trás aqui. Em nome de Jesus, já fizemos o orçamento. O seu Pedro já fez o orçamento. Vamos trocar tudo em nome de Jesus. A dona do prédio já permitiu descontar do aluguel. Então nem vai dar muito, né? E vamos fazer essa obra. Vamos trocar todo o telhado ali e a madeira ali de trás. E aí eu fui andar de bicicleta hoje de tarde. O pastor Cristian com 50 anos de idade, 1 hora de bike, subindo aqueles morrinhos ali do Fernandes que vai sair no interior de Canelinha, né? Vai sair no rolador. Eu tenho que botar a marchinha levinha na bicicleta. Há uns 5 anos atrás eu botava uma marcha bem mais pesada. E agora eu não sou mais aquele cara de 5 anos atrás. E eu tenho que respeitar. A força que eu tenho hoje não é mais a mesma, né? Agora, claro, se eu me exercitar mais e fazer mais exercício, pode ser que eu consiga melhorar esse negócio, né? Mas não vai pensar que uma pessoa de 60, de 70 vai ter a mesma força, né? Do que um guri lá de 20 ou de 30. Embora que às vezes tenha as exceções, né? Tem gente que se cuidou tão bem da saúde que às vezes está lá um velhinho de 60 e está dando show na gurizada de 30, né?
Porque o de 30 não se cuidou e de 70 cuidou. Mas isso é uma outra pregação. Amém? Mas a verdade é que cada um tem o seu tempo. Eu tenho que respeitar o meu momento e não me achar, né? Como quando eu vou pregar no asilo, eu já tive algumas vezes na casa de idosos, ali no Dona Lourdes, em São João, e sempre que eu vou lá pregar para eles, eu sempre digo para eles o seguinte: se você não está conseguindo mais produzir como você produzia quando você era mais jovem, respeite, porque o nosso valor não está na nossa produtividade, o nosso valor não está naquilo que a gente tem e naquilo que a gente faz, o nosso valor está naquilo que a gente é. Nós somos filhos de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia! O mundo nos mede por produtividade. Se você produz muito, você é valioso. Se você produz pouco, você tem pouco valor. Mas para Deus, produzindo muito ou produzindo pouco, você tem o mesmo valor. Porque Deus não nos mede por aquilo que a gente produz. Deus nos mede por aquilo que a gente é. Se somos filhos de Deus, somos especiais para Ele. Pergunta para qualquer mãe aqui, se o filho deixou de ter valor porque está produzindo menos, porque está doente, né? Ou porque envelheceu, ou porque quebrou uma perna, agora não tem mais valor? Não, se é filho, continua tendo valor, mesmo quebrado, mesmo quebrado em todos os aspectos. Continua tendo valor. Agora, se para uma mãe e para um pai o filho continua tendo valor, agora imagina para Deus, que nunca nos despreza e nunca nos rejeita. Amém? Então, o dia que você não conseguir mais pilotar a sua vassoura, mãe de casa e papai de casa, né? Bota alguém para pilotar a vassoura, bota o teu filho para pilotar a vassoura e você continua tendo o teu valor. Mas respeito, porque agora não é mais a hora de pegar a vassoura. É um novo processo. Menos vassoura. Passa a vassoura para outra pessoa. Amém? Vamos ficar de pé? Glórias a Jesus. Diga assim: obrigado, Jesus, porque você falou comigo. Pedi para a Adriane botar uma música lá. Para botar aquela música, quem é esse? Né? Feche seus olhos, meu amado. Feche seus olhos. Eu queria convidar você a orar nesse momento e pedir a Deus discernimento. Orar a Deus por discernimento. E pedir: Espírito Santo de Deus, me mostra, abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos espirituais, para que eu possa entender o que eu preciso aprender nesse tempo, nesse processo que eu estou vivendo hoje. Você pode fazer essa oração para Deus essa noite? Dizer: Senhor, o que eu preciso aprender? Qual é a lição que eu tenho que aprender nesse tempo que se chama hoje? Qual é a lição que o Senhor está querendo me ensinar? O que eu preciso aprender e colocar em prática para mudar de fase, para ir para um novo nível? Você pode falar isso para Ele nessa noite? Papai querido, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar nessa noite pedindo a Ti que o Senhor venha fortalecendo os Seus filhos e filhas, Pai, que o Senhor venha nos fortalecendo para vencer os nossos processos, que o Senhor nos dê discernimento, entendimento, compreensão
ouvidos e olhos atentos para entender quais são as lições que nós precisamos aprender nesse processo que estamos vivendo, Pai. O Senhor nos ajuda a mudar de nível, nos ajuda a mudar de estação. Pai, a sensação que temos muitas vezes é que alguns processos se repetem. Não estamos conseguindo compreender o que precisamos aprender. Nessa noite nós pedimos, Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, nos dá discernimento e compreensão, o que precisamos aprender, quais são as mudanças, os hábitos que precisam ser modificados para que possamos ir para um novo nível, para que possamos romper e mudar a nossa estação. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda os teus filhos. Ajuda as tuas filhas. Ajuda a tua igreja, Pai. Ajuda a tua noiva, em nome de Jesus. O Cordeiro que por mim se entregou, os meus pecados levou. Aleluia. Você pode glorificar a Deus nessa noite, por tudo que Ele ministrou aqui nessa noite, por tudo que Ele comunicou aqui nessa noite. Você pode glorificar a Ele, você pode dar uma forte salva de palmas a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Nós te adoramos, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és Senhor. Aleluia. Você pode se sentar, amém? Vamos chamar os aniversariantes. Se tiver alguém aqui do mês de janeiro que não recebeu oração, nós vamos estar orando também. Tem gente de aniversário hoje? Jesus. Jesus então já pode ficar aqui na frente. Tem alguém de mês de janeiro que não recebeu oração? A irmã Michele pode vir para frente também, então. A oração atrasada, mas Jesus pode ficar na frente ali, ó, ali junto com essa jovem senhora. Pastora Pátria, ora por eles. Tem mais algum aniversariante? Até o dia 16 de janeiro, 1º de fevereiro até o dia 16, alguém fez aniversário? Então as Drubal vem para frente também. Tem a Briane também, vem para frente também. Vai vir a igreja toda, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Estenda a sua mão direita para cá, amém? Abençoa eles. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dos teus filhos. Pai, nós declaramos, Senhor, que o Senhor vai dar muita saúde, anos de vida, força, prosperidade, paz, alegria. Principalmente, Senhor, a tua presença, não falte na vida, no coração, o teu Santo Espírito na vida de cada um. Nós te louvamos pela vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns para você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, Deus ao seu lado, no novo porvir, que a vida seja um eterno sorrir. Aleluia, depois você pode cumprimentar os aniversariantes. Glórias a Deus. Amém. Então que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém. Uma semana de vitória. Não vai embora sem cumprimentar os aniversariantes, sem dar um abraço no seu irmão. E tem bolinho lá atrás, tem bolo.
e tem bolachinha e cafezinho para a gente ter esse tempinho de comunhão antes de ir para casa. Amém? Não esqueça, amanhã, célula de homens na casa do Nunes. Quarta-feira, escola de fundamentos aqui na igreja. Deus abençoe a todos.